crianças! Estão todos bem? Espero que sim! Preparados para o nosso momento de aprendizagem de hoje? Eu já estava com muita saudade de vocês. Na aula de hoje, nós conheceremos um esporte onde saber se localizar e se deslocar de acordo com as direções cardeais é muito importante. Conheceremos como era a rotina nas aventuras marítimas e uma história de uma família que já deu a volta pelo mundo. Vamos aprender a analisar e compreender textos. E é claro, tem desafio, mas só para quem gosta de muita aventura. Estão preparados? Meu nome é Bruna e a nossa aula começa agora. Quero ver quem aí se lembra da nossa última aula. Quem estudou o conteúdo e fez as atividades do portal Escola em Casa e as complementares da escola. Observem essa imagem. Essa galerinha foi acampar com a professora, mas foi antes da pandemia, tá? Mas observem bem, eles não estão se divertindo, não. Eles estão procurando um objeto muito importante. Esse objeto é muito útil para quem precisa se orientar, principalmente quando estamos em locais onde não há pontos de referência para auxiliar na localização. Para tudo, para tudo. Vamos relembrar algumas coisas, algumas informações importantes primeiro. Vamos lá. Orientar-se. Lembrem-se que eu disse para vocês, conhecer a posição ou direção de algo ou alguém no espaço. Ok. Outra coisa que nós precisamos nos lembrar. Pontos de referência. Uma construção, um parque, um rio, um comércio bastante conhecido, uma escola. Uai, mas aqui não tem ponto de referência. Como que as pessoas conseguiam se orientar onde não haviam pontos de referência? Quem se lembra? Ah, pelo sol, pela lua e pelas estrelas. Ahá, tá todo mundo se lembrando da aula anterior. Mas vamos voltar àquela imagem. Gente, olha quantas árvores! Vai ser bem difícil se localizar pelos astros por aqui. Mas eu não contei um detalhe para vocês, só para ver se vocês estavam ligadinhos aqui comigo. Essa professora levou um instrumento maravilhoso que auxilia na orientação. Nós até fizemos uma experiência na aula passada sobre ela. Quem vai adivinhar que instrumento é? A bússola! Mas que orgulho de vocês, estão acertando tudo! Mas sabem o que aconteceu? Ela perdeu esse instrumento, ela perdeu a bússola. Vamos ajudá-los a localizar a bússola? Será onde está essa bússola, hein, gente? Tem as árvores, aqui as barracas, eu não estou vendo. E todo mundo procurando. Ah, achei! Está atrás ali da menininha com a mochila laranjada, embaixo da árvore. E vocês se lembram, né? A bússola é um instrumento capaz de localizar os pontos de orientação, que são chamados pontos cardeais. Portanto, no interior da bússola temos a rosa dos ventos, que nos indica os pontos cardeais. Vejam só, a rosa dos ventos é um símbolo usado para indicar os pontos cardeais norte, sul, leste e oeste e facilitar a orientação. Crianças, saber se orientar, se localizar e se deslocar, além de ser muito importante para a nossa vida cotidiana, pode ser divertido, sabiam?
Acompanhem comigo um vídeo super legal que nos mostra como isso é possível. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Linei, sou desbravador aqui de Brasília. Estou aqui hoje para mostrar para vocês um pouquinho sobre o esporte da corrida de orientação, que é uma atividade muito legal para você fazer com o seu clube, principalmente para quem está fazendo cartão de pioneiro, tem que aprender um pouco de bússola, de mapa. Como é que funciona então a corrida de orientação, pessoal? A corrida de orientação é um esporte, tá? Para todas as idades, tá? Desde criança, dos 8 aos 80, tá? É um esporte internacional que funciona assim, pessoal. Você recebe um mapa, tá? Esse aqui é um mapa de orientação, tá? Você não precisa fazer nenhum cálculo para corrigir declinação magnética, tá? Você pode usar o próprio norte do mapa. Você usa o mapa e uma bússola, certo? O objetivo é você sair aqui da partida, tá? Que é esse triângulo, e passar por todos os pontos, tá? Até chegar no final, tá? Na chegada. Em cada ponto desse, você vai encontrar um prisma, tá? Como esse que está aqui, ó. Tá? Um prisma numerado, tá? No caso aqui é o prisma número 31. E você recebe também um chip, tá? Isso aqui é um chip que vai no seu dedo. E aí, toda vez que você chega num prisma, num ponto desse, você simplesmente, tá? Registra a sua passagem por aqui. E você vai fazer isso, tá? Em todos os pontos por onde você vai passar, tá? Aqui tem uma legenda, tá? Que mostra o número dos prismas por onde você precisa passar. Aqui tem uma sinalética também que você precisa entender um pouco para saber, por exemplo, se ele está do lado de uma árvore, se está do lado do cupim, se está do lado de uma cerca. Tudo isso para te ajudar, tá? A se orientar, a chegar nos pontos que você precisa passar. Então, beleza, pessoal, tá aí essa orientação, tá? Corrida de orientação. Quem quiser, procure, tem vários clubes de orientação pelo Brasil, tá? Aqui em Brasília mesmo, acho que tem uns 5 clubes, e você pode procurar que eles vão ter o maior prazer em ensinar para você a corrida de orientação. Beleza, pessoal? Gente, eu amei esse esporte. E vocês? Ai, já quero fazer. Atenção, marujos! A Capitã Bruna tem um desafio para você hoje. Nós vamos elaborar e projetar uma caça ao tesouro. Que tal? É isso aí. E essa caça ao tesouro será lá na sua escola. Exatamente. Quando retornarmos para as aulas presenciais, você pode levar o desafio de hoje para o seu professor e quem sabe até brincar com seus colegas. Vou te contar como que você vai fazer. Olha só, vamos ao passo a passo. Primeiro, você vai desenhar o mapa da sua escola. Depois, você vai escolher os locais onde serão colocadas as pistas. Elabore as pistas. Escolha um local para esconder o seu tesouro. Não se esqueça, no seu mapa, coloque pontos de referência lá da sua escola, como a secretaria, a biblioteca, a cantina, os banheiros. Atenção, pequeno marujo! Para você não ter dúvidas de como fazer, a Maria Eduarda, lá da Escola Sérgio de Oliveira Marques, topou o desafio e vai explicar direitinho como se faz. Olha só! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Maria Eduarda, eu sou aluna do 4º ano e estudo na Escola Municipal Professor Sérgio Oliveira Marques. Hoje vim mostrar um jogo bem legal a vocês de caça ao tesouro. Vamos lá? Vamos utilizar a rosa dos ventos para nos guiar. Você deverá desenhar uma planta da escola.
Para desenhar a planta da escola, temos que pôr todos os detalhes. Por exemplo, secretaria, biblioteca, sala de aula, parquinho, banheiro, direção, refeitório, quadra, sala dos professores, pátio. Depois, vocês vão elaborar as dicas. Eu elaborei 4 dicas. Antes de elaborar as dicas, temos que marcar os lugares onde elas vão ser encontradas. Depois que escolhemos o local, temos que elaborar as dicas. Nesse caso, eu elaborei 4 dicas para serem seguidas. Depois, as dicas devem ser colocadas dentro dos envelopes e escondidas nos locais escolhidos. E por fim, escolha o local onde ficará o tesouro. O vencedor, a equipe que encontrar as 4 dicas e encontrar o tesouro. Viram só? A Maria Eduarda já está pronta para se divertir quando as aulas presenciais retornarem. E você? Não fica de fora desse desafio, hein? Pessoal, na aula anterior nós vimos que a rosa dos ventos e a bússola foram instrumentos usados para aperfeiçoar e fazer com que os mapas ficassem mais precisos. Por conta disso, as pessoas se aventuraram por viagens mais distantes e mais longas, principalmente os navegadores. Imaginem só que aventura! Viajar pelo desconhecido, ser o primeiro a desbravar lugares antes nunca visitados. Eu adoro as histórias de aventuras, de marinheiros, piratas e desbravadores. Vocês gostam? Eu trouxe para vocês um pedacinho de um filme que eu amo. Olha só. Um paraíso perdido, escondido há milhares de anos. Você roubou meu mapa! Vai levar esses 3 amigos para a maior aventura da história. Ninguém aqui navegou além do oceano só porque acham que é impossível. Mas essa jornada não vai ser fácil para os pequenos Cristóvão Colombo, Leonardo da Vinci e Mona Lisa. O mapa! Não! 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 Sim! Pai! Vamos buscar o tesouro! Lisa, nos desejo sorte! Eu vou também! Meninas! Você tá em perigo! Sempre que alguém ameaça descobrir um continente virgem, meu pai pressente. E essas pessoas têm um fim horrível. Eu vou levar a vida toda até achar essa maldita ilha! O Chris está em perigo? Mas por que vocês não falaram logo? Com a coragem de Chris, as invenções de Léo E os ventos me levem até o topo do céu! e o poder de Lisa, Você será a mais famosa de todas as mulheres. Farão fila para te ver. Só se for a Vila da Padaria. Cala a boca, Léo! a história do mundo nunca mais será a mesma. Sim! Acabe com ele! As aventuras do pequeno Colombo. Você não é um pirata? Sou um pirata sim, não dá pra notar? Eu nunca vi pirata criança! Que aventuras, hein? Mas não eram só de aventuras legais que esses desbravadores viviam, não. A rotina nos navios durante as longas viagens realizadas a partir do século XV era muito difícil. Além do tempo em alto mar, a tripulação trabalhava dia e noite para manter a embarcação. Além da preocupação com a alimentação, com as doenças que podiam até matar. Eu trouxe para vocês aqui essa imagem que mostra um grande navio com a sua tripulação, que detalha a rotina em alto mar para vocês.
Vamos agora analisar alguns detalhes que essa imagem nos trouxe. Durante a viagem, o principal alimento consistia em uma ração diária de cerca de 400 gramas de um biscoito seco feito de farinha, de trigo e centeio. Imagine só passar meses se alimentando disso. Para fazer suas necessidades, os marujos usavam assentos instalados na borda do navio ou baldes. Meu Deus, cadê a privacidade? Cadê a higiene? Para prevenir incêndios, o fogão geralmente ficava no convés, onde também eram feitas as refeições. Nada de mesinha, nada de cadeira, de poltrona, nada disso. Eles comiam de pé, sem conforto nenhum, nem na hora da alimentação, hein? A água potável era armazenada em barricas. Depois de algumas semanas, apareciam limo e parasitas, o que causava diarreias e outras doenças nos marujos. Imagina essa água, depois de algumas semanas, como essa água não ficava nojenta. Meu Deus! Apenas os nobres, capitães ou religiosos dormiam em camas. A maioria da tripulação dormia na popa ou no convés do barco, ali mesmo, no chão, ao ar livre. Não era fácil, hein, pessoal? A higiene e o conforto eram bem precários. Imaginem a sujeira e o mau cheiro. Ainda bem que tudo evolui e melhora com o tempo, não é verdade? Hoje em dia as embarcações são mais modernas e oferecem pelo menos o mínimo de conforto e higiene aos seus tripulantes e passageiros. Nós vamos conhecer agora uma história que foi contada por Heloísa, uma das integrantes da família Schurman. Essa família é formada por velejadores que durante décadas viajam em grandes expedições a bordo de um veleiro, desbravando oceanos e chegando aos lugares mais remotos do planeta. Nossa, que legal, né? Em 1997, eles resolveram dar a volta ao mundo na mesma rota percorrida pelo navegador português Fernão de Magalhães, no ano de 1519. O meu aluno Pedro Lucas vai ler para vocês um trecho do diário de bordo da Heloísa. Ouçam. Os piratas existem. Na nossa segunda volta ao mundo na trilha de Magalhães, 1997 a 2000, enfrentamos em nossa rota muitos perigos, ao passarmos por regiões onde aconteciam ataques de piratas. Fomos vítimas de uma tentativa, mas conseguimos fugir. Muitas pessoas e mesmo navegadores sem conhecimento ou informações atualizadas acham que o assunto é ficção, mas o perigo é real e está aumentando pelos mares do mundo. Os piratas atacam veleiros, barcos de mergulho e navios de carga. Mas o mais recente ataque foi a um navio de cruzeiro. Na semana passada, no dia 5 de novembro, o navio Seabourn Spirit navegava pelo noroeste da África, do Oceano Índico, na costa da Somália, quando foi atacado por 2 pequenos barcos com piratas armados. O incidente ocorreu no início da manhã, por volta das 5h30. Os passageiros foram acordados com o barulho de tiros e explosões de granadas. O capitão Sven-Erik Pedersen ordenou que todos os passageiros fossem imediatamente para o salão principal, na área interna do navio, para ficarem protegidos, longe da área aberta, exposta ao perigo. O capitão fez de tudo para evitar que os piratas subissem a bordo. A tripulação do navio iniciou imediatamente ações de proteção e ações evasivas, utilizando armas sônicas. E os homens armados dos 2 pequenos barcos não tiveram como subir a bordo. O navio, então, saiu da área de risco.
As empresas que têm navios que passam por esta região deverão evitar estes locais por um bom tempo, para a segurança de seus hóspedes. Heloísa, Diário de Bordo, 8 de novembro de 2005. Ai, Pedro Lucas, obrigada por ter contado essa história fantástica para nós e perigosa também, hein? Mas lembram que eu disse que não são só de aventuras legais que os desbravadores viviam? Isso vale para os dias atuais também. Pessoal, vocês viram que esse texto foi retirado do Diário de Bordo da Heloísa. Vocês sabiam que diário de bordo é um gênero textual? O diário é um tipo de texto pessoal em que uma pessoa relata experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano. Além dos diários pessoais, podemos incluir na mesma categoria os diários de viagem, que relatam experiências sobre determinado passeio, que é o caso desse texto que a gente acabou de ouvir do Pedro Lucas. Vamos analisar agora alguns detalhes desse texto. Qual é o ambiente onde essas aventuras são vividas? Vamos procurar lá no texto? Na nossa volta, olha aqui, ó. Na Trilha de Magalhães, mas é só aqui? Não. Noroeste da África, no Oceano Índico, na costa da Somália. Vamos registrar aqui na lousa? A pergunta é: qual é o ambiente onde essas aventuras são vividas? Então a nossa resposta será: na Ilha de Magalhães, noroeste da África, no Oceano Índico, na costa da Somália. Certo, então nossa resposta está registrada. Vamos para outra pergunta? O texto cita duas referências do tempo em que esses episódios aconteceram. O que aconteceu entre os anos de 1997 e 2000? Vamos ver lá no texto? Na nossa segunda volta ao mundo, na Trilha de Magalhães, 1997 e 2000. Certo? Então, a pergunta é: o texto cita duas referências do tempo em que esses episódios aconteceram. O que aconteceu entre os anos de 1997 e 2000? Vamos registrar aqui. A segunda volta da família Schurman na Trilha de Magalhães. Crianças, percebam como foi escrita essa resposta. Nós poderíamos, às vezes a gente pensa que eu poderia simplesmente colocar assim: nossa segunda volta ao mundo na Trilha de Magalhães. Mas eu estou respondendo a pergunta, porque a pergunta é: cite duas referências do tempo. Então, para a resposta ficar mais coerente, para responder a nossa pergunta corretamente, você precisa adaptar, elaborar a sua resposta, ok? Vamos para a próxima pergunta.
O que aconteceu em 5 de novembro? Vamos lá no texto. Aqui eu selecionei já para vocês aonde está a resposta e vocês vão entender por que o finalzinho dessa aqui está selecionada. Na semana passada, no dia 5 de novembro, o navio Seaborne Spirit navegava pelo noroeste da África, no Oceano Índico, na costa da Somália, quando foi atacado por 2 pequenos barcos com piratas armados. Por que eu coloquei aqui? Porque esse navio era um navio de cruzeiro. Então, é uma informação importante para responder a nossa pergunta, certo? Então, a resposta ficará: no dia 5 de novembro, o navio de cruzeiro Seaborne Spirit foi atacado por 2 pequenos barcos com piratas armados. Vejam que a resposta também foi elaborada. Aqui eu inseri a informação de que se trata de um navio de cruzeiro, coloquei as palavras para compor a nossa resposta de acordo com a pergunta, ok? Vamos à próxima pergunta. As aventuras narradas no texto são reais ou ficcionais? Retire do texto um trecho que comprove a sua resposta. Percebam que aqui foi solicitado que a gente retire do texto. Então, nós precisamos copiar o trecho que nos dá essa resposta. Vamos olhar lá no texto. Muitas pessoas e mesmo navegadores sem conhecimento ou informações atualizadas acham que o assunto é ficção, mas o perigo é real e está aumentando pelos mares do mundo. Então, essa é o trecho do texto, a parte do texto que nos mostra que ele é real. Então, a pergunta: as aventuras narradas no texto são reais ou ficcionais? Retire do texto um trecho que comprove a sua resposta. A nossa resposta ficará assim. Vamos registrá-la no quadro também. Crianças, como nós retiramos esse trecho exatamente como ele está no texto, nós precisamos colocar entre aspas. Não se esqueçam. Quando eu faço uma cópia do texto, é preciso colocar entre aspas. Então, vamos colocar aqui na nossa resposta. Então, a resposta ficou: muitas pessoas e mesmo navegadores sem conhecimento ou informações atualizadas acham que o assunto é ficção, mas o perigo é real e está aumentando pelos mares do mundo. Pessoal, eu sei que vocês são curiosos. Que tal pesquisar um pouco mais sobre a família Schurman, sobre as aventuras que eles viveram? Verificar lá na internet, para você que tem acesso aí em casa, onde ficam as rotas que eles já percorreram, os perigos que lá existem. Eu sei que vocês vão adorar essa viagem de aventura aí na sua casa. Ah, crianças, que pena! Nosso tempo de hoje chegou ao fim. Mas foi tão legal, não foi? Conhecemos os desafios de quem viveu e vive aventuras marítimas, uma história da família Schurman, e aprendemos ainda mais a estudar e compreender os textos. Não se esqueçam do desafio da Capitã Bruna, hein? Tenho certeza que será muito divertido criar uma caça ao tesouro. Estou muito feliz com a participação de vocês.
Continuem fazendo as atividades do portal Escola em Casa e as complementares da sua escola. Espero vocês na próxima aula. Até semana que vem!